Boa noite. Mais um estudo bíblico para quarta-feira. E hoje é 20 de maio de 2020. É um dia especial para mim porque hoje é o aniversário da Jane. E nós esperamos ter um bom tempo hoje. E com Elice e Rafa, com a família, né? Mas vamos entrar no nosso estudo bíblico hoje à noite. Hoje à noite, o assunto será o julgamento do crente. O julgamento do crente. E hoje eu quero dar um pano de fundo, né, no que vamos estudar. Então, vamos abrir nossas Bíblias para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, aliás, versículos 1 a 11, mas o foco será no versículo 10, tá? Capítulo 5, 2 Coríntios, começando com o versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvida pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, o bem ou o mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Mas somos manifestos a Deus e espero que nas vossas consciências sejam também manifestos. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, por essa noite. Pai, nos dirige agora nesse estudo, dá-nos entendimento. Esteja comigo, Pai, explicando, abrindo tua palavra, que eu possa abrir de tal maneira que todos podem entender. Pai, usa a tua palavra. E, Pai, obrigado por esse dia. E eu dou graças por Jane, pelos anos que temos vivido juntos. E, Pai, eu te dou graças por ter uma mulher, esposa maravilhosa. Uma esposa que é realmente uma mulher virtuosa. Pai, nos dirige para que todos nós podemos ser homens e mulheres virtuosos. Nisto pedimos. Amém. Um estudo muito negligenciado em nossos dias é do julgamento do crente por suas obras. E a negligência não se deve à obscuridade ou da falta deste tema nas Escrituras, pois há uma abundância de informações sobre este assunto. Porém, antes de entrar de maneira profunda neste assunto, devemos entrar em outro assunto bem ligado ao do julgamento do crente, e este é das ressurreições.
O conceito de uma futura ressurreição corporal é encontrado em toda a Bíblia. É importante notar que, na Bíblia, a palavra ressurreição é geralmente usada para se referir ao retorno da morte à vida de um corpo físico. Quando a Bíblia fala da novidade espiritual de uma vida, em outras palavras, de um novo crente em Cristo Jesus, a Bíblia usa as imagens de um novo nascimento, como em João 3, versículo 3. Cristo falando com Nicodemos, né? Ou podemos ir também para Efésios 2, 5. Eu quero rapidamente ler esse versículo. Efésios 2, 5, que diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, quando a Bíblia fala de um novo crente, usa a imagem do novo nascimento e não de uma ressurreição. E quando no Novo Testamento fala de um crente ter sido ressurreto com Cristo, como em versículo 6, que diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E também em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quando o Novo Testamento fala de um crente ter sido ressurreto com Cristo, como nós lemos nesses dois versículos, ele fala da posição que um crente ganhou por estar em Cristo, à destra de Deus. Em Cristo, seu status ou posição perante Deus foi elevado ou levantado ao céu. Por posição assim, estamos sentados lá com Cristo. Realmente, nesses versículos, não está falando de uma ressurreição, mas de um sendo elevado, levantado para os céus, referindo a nossa posição, não referindo a nosso corpo. As ressurreições nas Escrituras caem em duas categorias. A primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, e a segunda ressurreição, a ressurreição da condenação. Veremos isso no Evangelho de João, capítulo 5. O Evangelho de João, capítulo 5. Vou ler versículos 28 e 29. Versículo 28, João 5. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Está falando das duas ressurreições no mesmo parágrafo, mas realmente está falando de duas ressurreições separadas, diferentes. A primeira ressurreição inclui os redimidos de todas as épocas. O tempo da ressurreição desses indivíduos varia, dependendo se eles são um santo do Antigo Testamento judeu ou gentil, ou um crente desde Cristo que vivia ou que está vivo até o arrebatamento. Ou também inclua o crente martirizado durante a tribulação. Todas essas pessoas participarão da ressurreição da vida. A ressurreição da condenação incluirá os não redimidos de todas as épocas, os injustos, os incrédulos, e que estes serão ressuscitados no final do milênio
julgados perante o grande trono branco, como é conhecido, e depois lançados no lago de fogo. As múltiplas ressurreições ocorrerão nesta sequência, tá? A ressurreição de Jesus Cristo como a primícias de muitos a serem ressuscitados. Veremos isso em Romanos, capítulo 6, e depois em 1 Coríntios 15. Então vamos para Romanos, capítulo 6, versículo 9. E nós lemos: Romanos, capítulo 6, versículo 9. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. E agora chegamos ao versículo 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Então ele é as primícias. Também 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Aí vamos ver versículo 20. Paulo aqui diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Eu vou ler versículos 21 e 22, porque toca no próximo, né? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Agora vamos para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. E é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E, finalmente, vamos para Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Agora vou ler versículo 18 também. Que diz: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então aqui está falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo como as primícias de muitos a serem ressuscitados. Agora, a ressurreição de Jesus Cristo como primícias. Em segundo lugar, temos a ressurreição dos redimidos, os salvos, na vinda de Cristo. E esses são divididos em 4 classes. E o que eu vou fazer? Eu vou ler vários trechos e depois eu vou dar esses classes, né? E talvez seria bom, se quiser, pegar um papel e um lápis, e talvez você gostaria de anotar esses versículos, e mais tarde, logo vamos fazer um gráfico simples, e eu tenho certeza que você gostaria também copiar esta, tá? Então, eu vou primeiro, enquanto que está procurando papel e lápis, eu vou para Daniel capítulo 12, versículo 2. E depois de ler todos esses, eu vou dar as referências novamente para que, se você não estava ainda não pronto para copiar, não vai perder nada, tá? Então, vamos para Daniel, capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12,
versículo 2. E hoje estou dando o pano de fundo, então não vou entrar profundo, mas semana que vem vamos começar isso. Então, capítulo 12 de Daniel, vou ler versículos 1 e 2, mas focando no versículo 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, nesse versículo, podemos ver as duas ressurreições aqui. Agora vamos para Lucas, capítulo 14. Lucas, no Novo Testamento, capítulo 14. E vamos ler versículo 14. 14. Lucas 14, versículo 14. E serás bem-aventurados, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Jesus estava aqui dando instruções sobre humildade, que nós não temos tempo para entrar, mas mais tarde você pode abrir e ler esse capítulo e ver o contexto, né? Agora vamos para João, capítulo 5. João, capítulo 5, e capítulo 5, versículo 29, que realmente nós temos lido, mas quero ler novamente. João 5, versículo 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E finalmente, vamos também para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 aos Colossenses, capítulo 4. Não Colossenses, Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Mas aqui, de novo, eu quero ler uns versículos antes e depois vou começar com o versículo 13, porque esse é o grande trecho que fala sobre a ressurreição dos crentes. Não quero, porém, versículo 13, vou começar. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Para nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E finalmente, vamos para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, vou ler versículos 4 e 6. 4 e 6. Apocalipse, capítulo 20, começando com o versículo 4 e depois pulando para o versículo 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem na sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram
até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui João diz bem claro que há uma ressurreição que é o primeiro e que esses são os salvos, os justos, né? Então, para os que estavam talvez pegando papel e lápis, eu li Daniel 12, versículo 2, Lucas 14, 14, João 5, 29, novamente, né? A 1 Tessalonicenses 4, 16 e Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 6. Então, eu disse que a ressurreição dos redimidos na vinda de Cristo estão divididos em 4 classes, né? A ressurreição da igreja no arrebatamento. Essa é a primeira etapa da vinda de Cristo, porque ele vem e nós vamos encontrá-lo nos ares, ele não vem até a terra aqui. Entendeu? Então, a primeira etapa da segunda vinda de Cristo. E a segunda etapa, a ressurreição dos justos do Antigo Testamento na segunda vinda à terra, quando ele chega à terra, segunda etapa. Isso inclui judeus e gentios. E depois tem a ressurreição de todos os santos martirizados durante a tribulação, quando Cristo vem, né? E também são judeus e gentios. E, finalmente, a ressurreição de todos os crentes que morreram durante o milênio após do milênio. Porque haverá pessoas que morrem depois do milênio. E eles também vão precisar ser ressurretos, né? E, finalmente, também em Apocalipse, a ressurreição dos não redimidos. Versículos 11 a 14 de Apocalipse 20. Então, vou ler esses versículos agora. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Lembra, eu vou parar aqui um minuto. Lembra que os outros já foram ressurretos? Lemos isto no início desse capítulo. Então, o que estamos lendo aqui são os mortos, os incrédulos, os injustos, desde o tempo de Adão e Eva. Então, eu parei no meio do versículo, vou reler o versículo inteiro. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, essas pessoas também serão ressurretos, não são os redimidos, e são considerados os mortos, e, obviamente, os seus nomes não vão estar achados no livro da vida quando fica verificado. E consta no livro? Não. Consta no livro? Não. Consta no livro esse? Não. Agora, podemos voltar ao primeiro assunto, que é o do julgamento, ou juízo,
do crente. Como há várias ressurreições, existem vários juízos que estão ainda no futuro, e cada um com seu propósito, seu fim e com seus representantes específicos. Na realidade, o crente passa por 3 juízos. 3 juízos. Mais juízos do que o incrédulo. Ele passa apenas por um juízo, mas o crente passa por 3. Talvez você nunca ouviu disso, ou tenha ouvido, mas nunca entendeu. Espero que com esse estudo vai entender isto. Então, como há várias ressurreições, existem vários juízos que estão ainda no futuro. Cada um com seu propósito, seu fim, com seus representantes específicos. Falar de um único dia de julgamento, muitas vezes é conhecido como o juízo geral. O juízo geral, esse termo, é biblicamente incorreto. Não pode encontrar na Bíblia esse termo juízo geral. Pode encontrar o juízo final, pode encontrar Tribunal de Cristo, pode encontrar Tribunal de Cristo e Grande Trono Branco, mas tem que entender que esses juízos não são os mesmos. Não existe um juízo geral. Existem, realmente, falar de um único dia de julgamento como juízo geral é biblicamente incorreto. Existem juízos diferentes, um para os pecados e obras dos crentes, santos do Antigo Testamento também, santos da tribulação, judeus que vivem no final da tribulação, gentios que vivem no final da tribulação, Satanás e os anjos caídos e pessoas não resgatadas, quer dizer, não salvas. A morte de Cristo na cruz foi um evento passado, onde Cristo Jesus levou o pecado do mundo todo sobre si. Quando uma pessoa aceita esta obra de Cristo, foi salvo ou será salvo do pecado, dependendo que já vivia, ou que está vivendo hoje, ou vivia no futuro, tá? Mas quando uma pessoa aceita esta obra de Cristo, essa obra feita há 2000 anos atrás, será salvo do pecado. Cristo pagou pelos nossos pecados em substituição pela morte dele. Vamos ler alguns versículos. João capítulo 5. Vamos voltar para João 5. João 5. Versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Condenação eterna. O grande trono branco. Mas passou da morte para a vida. Vamos para Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículos 1 a 4, que já li, mas vamos ler novamente. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora vamos também para capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
realmente eu quis ler versículo 4. Estou em capítulo 10, Romanos 10, quero ler versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todos os que trazem seu pecado a Cristo na cruz não terão que enfrentar o julgamento final. Aliás, o grande trono branco. Porque Cristo pagou legalmente nossas dívidas de pecado na íntegra. Porém, seus pecados precisam ser tratados para que justiça seja feita. Né? Então, veremos agora como isso funciona. Veremos os juízos. Quando estudamos as Escrituras e comparamos todas as descrições do juízo que há de vir, notaremos que a Bíblia fala de 5 juízos que diferem um do outro sob 4 aspectos gerais. Com respeito aos que serão sujeitos ao juízo, com respeito ao tempo do juízo, com respeito ao lugar do juízo e com respeito ao resultado do juízo. O juízo dos crentes, os pecadores que creem em Cristo Jesus, que foram julgados na pessoa de Jesus, né? Esse é o primeiro juízo. O segundo juízo é o juízo do pecado no crente. O terceiro juízo, o juízo da conduta ou das obras do crente, que é conhecido como o tribunal de Cristo. Então, podemos ver aqui que há 3 juízos que os crentes passam. O juízo dos crentes, pecadores que creem em Cristo Jesus, julgados na pessoa de Jesus há 2000 anos passado. Esse juízo é aplicado ao crente no momento que ele crê. E depois, o juízo do pecado no crente. E depois, e esse pode ocorrer hoje. Vamos logo em detalhes, tá? E agora, ainda no futuro, o juízo da conduta ou das obras do crente, o tribunal de Cristo. Depois disso, veremos o juízo das nações e, finalmente, o juízo dos ímpios mortos, ou o grande trono branco, que é o juízo final. Então, vamos entrar em alguns detalhes. O juízo dos pecadores que creem em Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi julgado por Deus em lugar dos pecadores que creem nele. Em outras palavras, podemos dizer que os pecados dos crentes em Cristo já foram julgados, aplicados no momento da salvação dessa pessoa. Mas o juízo dessa pessoa já foi prevenido quando Cristo morreu na cruz. Veremos os sujeitos desse juízo. Os pecadores que creem em Cristo. O tempo desse juízo ocorreu no ano 30 depois de Cristo. O lugar desse juízo ocorreu na cruz, lá em Jerusalém, quando Cristo foi crucificado. O resultado era a morte de Cristo e a justificação do pecador no momento que ele crê em Cristo. Então, deve ficar bem entendido esse juízo e como procede. Agora, veremos alguns versículos. Isaías 53, versículo 5. Mas ele, Cristo, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Agora, 1 Pedro
capítulo 3, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E lá em Isaías 53, no versículo 10, 11 ou 12, ele é identificado, o justo. Uma boa maneira para nós visualizarmos o que aconteceu quando alguém crê em Cristo é assim, e essa é a parte onde eu disse que talvez você queria ter um papel e um lápis ou caneta, tá? Então pega seu papel e lá em cima coloca a palavra réu ou o réu. Tá? Porque quando tem um juízo, sempre tem o réu. Quem era o réu? Não era Cristo. Ele nunca pecou. Agora, põe uma linha já embaixo do réu. Tá? E vamos colocar o nome. Ponha o seu próprio nome aqui. Eu sou o réu, você é o réu, né? Sendo que eu sou o réu, eu coloco o meu nome, Robert Geraldo Kilko, porque algo aconteceu comigo quando eu criei em Cristo, tá? Quando tem um juízo, sempre tem a acusação contra o réu. Logo vem o veredito também contra o réu. E logo a pena baixada sobre o réu. Agora, eu sou o réu. Você também. Se você creu em Cristo, você é o réu. Se você nunca creu em Cristo, você é o réu. Mas ainda a obra de Cristo não foi aplicada à sua vida. Você precisa aceitar Cristo. Mas para o crente, você era o réu, como eu. Qual era a acusação? Pecado. Romanos, capítulo 3. Olha, Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 10, nós lemos: pois que somos nós mais... é isso. Romanos 3, versículos 9 e 10. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Vamos pular para o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa é a acusação contra nós. Essa era a acusação contra nós, pecado. E logo foi baixado o veredito, né? Veio as provas. E vamos ler agora versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo esteja condenável diante de Deus. Agora vamos voltar para João, capítulo 3, e veremos o que Jesus disse acerca disso. João, capítulo 3. Seria bom nós lermos, começando com o versículo 16, né? Diz aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então esse é o veredito, culpado. Já está condenado.
Então vem a pena, a morte. Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas para os crentes, mas o dom, realmente para o mundo condenado todo, há um aviso, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A morte de Cristo pode ser aplicado a sua vida, se você ainda não aceitou. Se você já aceitou, amém. Você era acusado de pecado. Você foi dito, provado que você era culpado. A pena, a morte. Então, a data da sua execução foi no ano 30 depois de Cristo. Vamos para 2 aos Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 5. E vamos ler versículos 14 e 15. Diz aqui, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, sendo que você aceitou Cristo como Salvador, para mim, foi no ano 1956, em outubro, primeiro domingo do mês. Naquele momento que aceitei Cristo, a morte de Cristo foi aplicado à minha vida. Ele morreu em meu lugar. Em Cristo, a minha acusação, pecado, o veredito, culpado, a pena, a morte. E eu fui executado. O ano 30. Na pessoa de Cristo. Mas a história não termina ali. Porque 3 dias após, Cristo ressuscitou, garantindo a minha salvação. Vamos agora para Efésios 2, novamente, capítulo 2, versículo 6, e diz aqui, e nos ressuscitou, levantou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E em Cristo, eu já estou nos céus. Lemos isto agora. Eu entrei nos céus na pessoa de Cristo. 40 dias depois da sua ressurreição, ele voltou aos céus. Então, é isso que acontece quando alguém aceita Cristo. Tudo isso acontece. Outros versículos que podemos ler, eu não vou ler, mas vocês podem copiar e ler depois. Jeremias 17, versículo 9. Ezequiel 18, versículo 20. 1 Coríntios 5, 7, já temos lido. João 19, 17 e 18. 1 Pedro 2, 24. Gálatas 3, 13. 2 Coríntios 5, 21, já lemos. Hebreus 9, 26 e 27, lemos. Romanos 8, versículo 1. João 5, 24. Mateus 10, 15. Gálatas 3, 13. Atos 4, 12. João 3, 18, que já lemos. João 6, 37. João 10, versículos 27 a 30. E Romanos, capítulo 4, versículo 25, também capítulo 5, versículo 6, que já lemos, e capítulo 6, versículo 4.